Bom galera, essa videoaula aqui é do site Eletroquímica e hoje vamos para Química Orgânica. Vamos falar sobre a parte inicial de Química Orgânica e as características do carbono, certo? Mas para iniciarmos a Química Orgânica é necessário nós termos o conhecimento do surgimento dessa química. Então o que acontece? Naquela época, por volta de 1820, acreditava-se na teoria da força vital. Essa teoria defendia a ideia de que as substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas em laboratório, como esses compostos orgânicos. Só que acontece, em 1828, o químico Euler ele conseguiu sintetizar em laboratório ureia, que é um composto orgânico, e este composto sintetizado a partir do cianato de amônia, que é um composto mineral, certo? Então, da matéria inorgânica, ele formou orgânica. Então, com isso, derrubou essa teoria da força vital e começaram a ter um estudo mais aprofundado da química orgânica, certo? Então, o que acontece? Para nós adentrarmos no conteúdo de química orgânica, é necessário nós termos uma noção das características principais do carbono. Então, dentre elas, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos saber, primeiramente, os postulados de Kekulé, que são a respeito do carbono. Então, o que acontece? São 3 postulados e o primeiro é o seguinte. Vamos escrever aqui, primeiro postulado, certo? Primeiro postulado de Kekulé. Esse primeiro postulado, ele defende, na verdade, ele afirma que o carbono é tetravalente. O que significa isso? Que o carbono realiza 4 ligações, certo? Então, o que acontece? Então, temos o carbono aqui, e este carbono vai realizar 4 ligações para atingir a regra do octeto. Isto é, para estabilizar, ele conseguir ficar numa forma mais estável. Isso se deve pelo fato do carbono ele possui 6 elétrons e prótons, certo? Então, o que acontece? No átomo do carbono, está aqui o núcleo com prótons e nêutrons, e aqui estão os subníveis, certo? Na verdade, as camadas. Tem a primeira camada que é L e a segunda camada que é K, certo? Nessa primeira camada L, ele comporta até 2 elétrons. Então, ficam 2 elétrons aqui, e na camada K comporta até 8, mas como o carbono tem menos, vai ficar na quantidade de 4. Então, o que acontece? O carbono vai compartilhar os seus elétrons com outros elementos químicos para atingir o octeto, ou seja, completar esta camada K, que cabem até 8 elétrons, e assim ficar numa configuração mais estável, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Como o carbono é tetravalente, vamos ver de que forma ele pode se ligar a esses 4 elementos, certo? Então, a forma mais simples que podemos fazer é o carbono se ligar a hidrogênio, certo? Compartilhar um elétron com o hidrogênio. Então, vamos colocar aqui. Aqui está o carbono e aqui estão os hidrogênios, certo? Na última camada, vocês sabem que tem 4 elétrons. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 e vamos adicionar os hidrogênios aqui. Coloco os elétrons do hidrogênio, lembrando que o hidrogênio tem apenas um elétron na camada L. E o que acontece? Ele vai realizar o compartilhamento aqui desses elétrons.
Então o hidrogênio atinge 2 elétrons, fica estável na camada L, e o carbono consegue compartilhar, atinge os 8 elétrons, que na verdade os 4 que precisavam, e fica completo, certo? Mas essa forma aqui é a forma mais simples. Vemos aqui essas ligações desse tipo aqui, são ligações chamadas de simples, certo? Certo. E a fórmula estrutural vai ficar dessa forma aqui: H, C, H, H e H, certo? Essa seria a forma estrutural. Lembrando que essa ligação é simples, certo? Então vamos dar alguns exemplos aqui de ligação dupla, e tripla, certo? Então como é que seria a ligação dupla? Vamos colocar aqui um carbono ligado a outro carbono, certo? Então essa ligação aqui é a ligação dupla. Realiza uma dupla ligação. Essa dupla ligação significa que estão compartilhando 2 pares de elétron. Funciona dessa mesma forma aqui. A única coisa que muda é que são 2 desses aqui, são 2 pares, certo? E também temos a tripla, certo? Lembrando que o carbono também pode realizar 2 duplas. O mesmo carbono realiza dupla aqui e dupla aqui, um exemplo, certo? Então vamos lá, vamos fazer a tripla aqui para ficar completo. A ligação tripla aqui entre os carbonos seria dessa maneira aqui, certo? Funciona no mesmo esquema, só muda que são 3 pares de elétron, certo? Bom, o carbono ele se liga a diversos elementos químicos. Isso se deve pelo fato de, se você olhar na tabela periódica, o carbono está entre os metais e os não metais. Então é como se ele estivesse no meio. Então ele pode realizar tanto ligações com elementos eletronegativos, como o flúor, oxigênio e nitrogênio, que estão aqui. Deixa eu mudar a cor. Esses elementos mais eletronegativos, como esses elementos mais eletropositivos que estão aqui, certo? O que acontece? Os metais eles têm tendência para perder elétron e os não metais para ganhar, mas eles acabam compartilhando elétron com o carbono, e por isso que o carbono tem essa capacidade de se unir a diversos elementos. Então nós vamos ver cadeias carbônicas que possuem nitrogênio, que possuem oxigênio em sua estrutura, certo? Bom, agora vamos para o segundo postulado de Kekulé, certo? Vamos colocar aqui, segundo postulado. E o que é que diz o segundo postulado de Kekulé? Ele diz que as 4 ligações do carbono são equivalentes. Falando dessa forma fica meio difícil de entender, mas eu vou colocar a fórmula estrutural e vai ficar mais fácil. Então o que acontece? Temos um composto aqui que é CH3F, certo? Então vamos colocar o flúor aqui, o hidrogênio e o hidrogênio. E temos outro composto que será escrito dessa forma: HCH, o flúor aqui e o H, certo? Note que eu mudei a posição do flúor nessa cadeia, certo? O flúor estava aqui e ficou aqui. E o que acontece? Segundo esse postulado, vai dar no mesmo composto, não vai alterar as propriedades, não vai alterar em nada, vai ser o mesmo composto. Se eu botar o flúor aqui,
aqui ou aqui, se eu trocar qualquer desses lugares aqui, certo? Não vai alterar. Então, no mais é isso. Ficou mais fácil de entender agora, né? Então é aí que nós chegamos no terceiro postulado de Kekuler, certo? Vou escrever aqui terceiro postulado. Esse terceiro postulado é mais simples e abrange muito na química orgânica, certo? Então esse terceiro postulado só diz que os átomos de carbono podem ligar entre si formando cadeias. Ou seja, nós podemos pegar, por exemplo, carbono, ligar outro carbono, ligar outro carbono, ligar outro carbono, ligar outro carbono, a outro carbono, entendeu? E assim vai. Ou seja, o terceiro postulado é simples, só diz que o carbono pode realizar ligações entre si. E é claro que como nós aprendemos anteriormente que o carbono necessita realizar 4 ligações, aqui completa-se com hidrogênio. Neste caso assim que fica apenas o carbono, certo? Então se vocês virem assim apenas o carbono, lembre-se que tem hidrogênios ocultos aqui, por exemplo. Nós sabemos que o carbono realiza 4 ligações, aqui está realizando só uma, neste carbono aqui, certo? Então, se ele realiza uma ligação aqui, então tem 3 hidrogênios aqui para completar, ou seja, 3 ligações com hidrogênio e uma com o carbono. Aí completa 4 ligações, entenderam? Então aqui fica H3 também. Por exemplo, aqui, este carbono aqui, certo? Ele faz uma ligação, 2 ligações, certo? Então fica faltando quantas? Para 4. Falta 2 ligações. Então a gente completa aqui com hidrogênio, 2 hidrogênios para que esse carbono aqui faça 4 ligações. Bom, agora que nós temos esse conhecimento, vamos aprofundar mais um pouco. Agora nós precisamos saber características como identificar na cadeia se o carbono é primário, secundário, terciário, quaternário, certo? Então vamos fazer aqui uma de exemplo, certo? Uma cadeia só de exemplo. Vamos colocar aqui vários carbonos. Aqui carbono, 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 certo? Vou colocar aqui de exemplo, certo? Vou montar uma estrutura aqui. Vou colocar esse aqui. Certo? Então o que acontece? Vamos identificar os tipos de carbono aqui, certo? Então primeiramente vamos identificar o carbono primário. Como é que eu sei que o carbono é primário? O carbono primário é aquele que realiza a ligação com apenas um carbono, certo? Então vamos colocar aqui carbono primário. Certo? Então eu vou identificar aqui. Nós podemos identificar bem claramente que está aqui, carbono primário, ele realiza ligação com apenas um carbono. Esse aqui também é primário, esse aqui também é primário, esse daqui também é. Você vê que ele só realiza ligação com um carbono. Esse aqui só realiza ligação com um carbono. Então já tem bastante exemplo para nós termos uma noção, certo? Ele liga apenas um carbono. Vamos identificar agora os secundários, certo? Secundários. Os carbonos secundários são aqueles que estão ligados a 2 carbonos. Por exemplo, esse aqui, esse carbono aqui, você vê que ele liga com esse e liga com esse carbono, entendeu? Esse aqui também. Esse daqui na verdade não é, porque tem esse embaixo. Eu não vi direito. Vamos procurar aqui mais. Pronto. Esse aqui também é terciário, então na verdade acredito que só esse aqui seja secundário, certo?
Então vamos lá. Terciário é praticamente o mesmo raciocínio. Terciário é o seguinte: estão ligados a 3 carbonos. Então vemos esse aqui, que ele liga a esse e a esse aqui acima, certo? Vamos procurar mais aqui. Esse aqui também é terciário, que ele liga a esse aqui, liga a esse e a esse aqui. Entendeu? Já deu para ter uma noção mais ou menos de como é. Então vamos lá. E o quaternário, por último, estão ligados a 4 carbonos, certo? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele é quaternário, porque ele liga a esse e a esse, certo? Mas devemos ter bastante atenção que é entre carbonos, ou seja, se ao invés desse carbono aqui fosse, por exemplo, um oxigênio, esse aqui não seria mais quaternário, porque ele estaria ligado só a 3 carbonos, certo? Não estaria ligado ao quarto, sendo quaternário. É apenas entre carbonos, certo? Então, com esta noção, termina esta aula de hoje. A próxima aula nós falaremos das classificações destas cadeias, para nós classificarmos em cadeias abertas, cíclicas, fechadas. Então isso fica na próxima aula. Obrigado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe, envie essa videoaula para seus amigos para ajudarem e acessem o nosso site.